2, versos 6 a 8. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. 1 Pedro capítulo 2, verso 6. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião uma pedra principal de esquina, ou da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós os que credes é preciosa, mas para os rebeldes a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. Uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. É o 9 que eu quero. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Eterno Criador, o que é o homem para vangloriar? Somos como a neve, que ao nascer do sol, ela desmancha, dissipa. Nós somos uma sombra. Mas, Senhor, Tu tens preparado tão grandes coisas para nós. Os cânticos, a unção que o irmão acabou de cantar, esse hino, aquilo só tem que ser seu. É recado do Senhor para nós. Deus forte, dê-nos agora o prazer de comer, o prazer de assentar ao lado de uma mesa tão farta, para um povo que não tem feito nada. Um povo que não tem feito nada, Senhor. Para quem não pode vangloriar de orações, de jejuns, de gritos, de pulos. Unicamente cremos na Sua palavra. Senhor Deus, perdoa-nos. Que o sangue de Jesus Cristo possa limpar-nos cada dia mais, para chegarmos onde temos que chegar, Senhor. Eu sei que nós não chegaremos lá através de pulos e gritos, nem através de choros, Senhor. Só chegaremos agradecido, levado nas asas da graça. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem dado a nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Pode sentar, irmãos. Não é bom começar um culto chorando, né, rapaz? E uma coisa que diz o Senhor Jesus em Mateus
capítulo 26, verso 41. Não há coisa, não, duas. Vigiai e orai. Vigiai e orai. Duas coisas importantes. E o profeta, eu ri a hora que eu li. A gente já passa por cima da mensagem muitas vezes. Espera ouvir alguém como que em um testemunho dizer: exalte-o. Como você o exalta? E ó, todos estes pequenos ismos. Alguém disse: vigiai e orai. Que significa manter um olho aberto enquanto ora. Vigiai e orai. É interessante, não é? Vocês veem como é que é? O que significa vigiai e orai? Manter um olho aberto enquanto ora. Você já pensou? Aí daqui a pouco nós vamos ter um monte de irmãos vigiando e orando na igreja. Esse é o nosso problema. Daqui a pouco eles estão quase todo mundo vigiando e orando. Está tudo vigiando e orando. Eles, não, eu escutei o pastor ler um parágrafo. E eles não entendem o que é isso. Vigiar e orar significa manter um olho aberto enquanto ora, olhando com o outro. Aleluia. Vigiai e orai. Ora. Vigia. Então, orar e vigiar significa velar pela vinda do Senhor. Amém. Você está ao mesmo tempo orando, fazendo de tudo, mas de olho aberto. De olho aberto. Não deixar o inimigo te iludir, te enganar. De olho aberto. Vigiai e orai. Muito bem. O mensageiro do entardecer, eu vou falar um pouquinho sobre algumas coisas que me veio há pouco e eu disse: nós somos muito simples para ter muita coisa. Amém. E não, somos pouca gente para ter muita coisa. E o que a gente tem, muitos não querem. Nós vamos passar por isso. O que a gente tem, muitos não querem. E não é os de fora que não querem. Muitos nem da mensagem querem me escutar. E eu não choro por isso não, eu ri. Parece que eu estou chorando por essas coisas, não é que eu não dou bola por isso não. Eu não sou menino, já tenho 50 anos. Mas me veio aqui Israel em sua terra. Então me veio duas coisas: Israel em sua terra e a igreja em sua terra. Então a nossa meditação estará nisto. Israel em sua terra. Israel, 2000 anos, mais de 2000 anos fora da terra. Era uma nação e não era nação. Porque era uma nação, mas não estava agindo como tal. Porque não tinha uma nação, um lugar para se estabelecer. Era uma nação, mas estavam esparramados por todas as nações. Como a coisa vai vindo. Nós também somos uma nação de Deus, mas estávamos esparramados em católicos, batistas, metodistas, assembleanos, pentecostais. Mas éramos de Deus e somos de Deus. Mas tem que estabelecer. Tem que estabelecer. Tem que ter um lugar onde se estabelece. Israel não seria nação fora de Israel. Israel não seria nação fora de Jerusalém. A igreja não é nação de Deus fora da palavra. Amém. E como Israel teve que retornar, nós também tivemos. Amém. E as mesmas alegrias que Israel sofre, nós também sofremos.
Só que Israel tem um período de luta tremenda. E enquanto eles estavam esparramados, eles eram um povo derrotado. Esparramado por todos os lados, ao ponto de Hitler pegar milhões deles e matar. Porque eles estavam esparramados, não era uma nação no lugar, como a igreja não era uma nação no lugar, na palavra. E o mundo aproveita, e os homens maus aproveitam, quando a igreja é de Deus, mas ela está fora do lugar. E a igreja se perde porque ela está fora do lugar, ela está fora do poder. Ela está fora de seus princípios. Eu penso em Daniel, 70 anos na Babilônia. Irmão Brana diz que aquele povo que foi exilado ali na Babilônia, com o rei Nabucodonosor, aquele povo não tinha um cântico por 70 anos. Não cantava um hino de Sião, com 70 anos de cativeiro. Mas quando Daniel tomou o livro do profeta Jeremias e leu que seria apenas 70 anos aquele cativeiro, e que já estava com 68, Daniel fez a oração em Daniel 9. É só se posicionar, é só ver aonde você está, é só saber a hora que está vivendo, é só reconhecer esse tempo. O boi conhece a manjedoura do seu dono, mas diz o Senhor: o meu povo não conhece. Foi por isso que, por não conhecer, ficar esparramado nas nações. Pensa agora, irmão, o que adianta um judeu brasileiro? O que adianta um judeu no Japão? O que adianta um judeu na Inglaterra? O que adianta um judeu na América? Porque me parece que eles tomam conta também ali numa rua ali, tomam conta do dinheiro. É gente fina. O que adianta? Está fora do lugar deles, está fora da nação deles. E por mais que os judeus sofram lá na sua pátria, hoje eles já não estão sofrendo. Eu quero chegar nisto, porque eles sofreram para tomar o lugar. Depois que eles se posicionaram, ninguém toma o lugar deles. Amém. Ninguém toma o lugar de um judeu que já posicionou em Jerusalém e diz: Deus nos deu essa terra novamente e nós não a entregaremos para ninguém. Isto é como um crente quando ele se estabelece na palavra de Deus. E sabe, Deus já me estabeleceu em sua palavra novamente. Eu estive em igrejas, em denominações, em ismos por tantos anos, esparramado como a igreja de Deus, esparramada por todos os lugares denominacionais. Mas Deus me tirou de lá, te tirou de lá e nos trouxe para a sua palavra. Aleluia, aleluia. Sabe o que você tem que fazer hoje? Reconhecer seu lugar, reconhecer sua posição. Amém. Sabe o que me veio agora? O que adianta um judeu no Brasil? O que adianta um eleito na Assembleia? O que adianta um eleito na Batista? Vocês me perdoem, irmãos batistas, metodistas, me perdoem. O que adianta um eleito? Era como um judeu num país que não é o dele. Se você é eleito, é uma pessoa eleita, você tem que estar no lugar da sua eleição. Quando você encontra esse lugar, nunca mais eles esperam nós lá. Pegue a esperança. Vocês não nos verão mais aí. Isto é só o princípio.
porque este mundo tem que perder as esperanças. Ele também não nos verá aqui muito tempo. Deus tem um povo que Ele vai tirar dessa terra muito em breve. Mas não é todo mundo, é apenas um povo que reconheceu que eles estavam em lugares errados e ouvindo a palavra e vendo que Deus estava fazendo uma obra, um ajuntamento. Ele ouviu essa mensagem, ouviu o alarido. Creu no mensageiro William Marion Branham. E diz, olha, tem um homem, é músculo, é nervo, é sangue, é osso, é carne. Mas dentro daquilo ali você tem que saber o que estava Deus. Você não é outra coisa senão carne, ossos, pele, músculos, nervos, sistema nervoso agitado, sistema sanguíneo, cardíaco. Mas dentro disso daí tem Deus. Sabe para quem? Eu estou falando agora com o eleito de dentro do tabernáculo, com o eleito que me ouve nas denominações, que ainda tem que sair porque você é um judeu em terra estranha. Você tem que vir para a sua terra, para a sua pátria. E eu te digo, um judeu que tomou a sua pátria, ninguém tira ele de lá. Um cristão que aceita essa mensagem do profeta William Marion Branham, ninguém, não é Satanás que tira ele dela. Aleluia. Se a mensagem saiu de alguns corações que já estiveram conosco, porque eles nunca creram no profeta. Eles nunca viram a eleição deles. Eles nunca viram de onde eles vinham, de onde eles vieram. Por isso eles não puderam reconhecer quando a mensagem cruzou o nosso caminho. Eles não puderam reconhecer, mas você reconheceu. Você pode ver que não é, tem luta, tem problema. Não vem para essa mensagem pensando que vai acabar a luta, porque não vai aumentar. Israel voltou para a sua pátria, você pensa, agora vão ficar sossegados. É bomba todo dia, é tiro todo dia, e granada todo dia, é isso e aquilo todo dia, e é uma luta tremenda todo dia, uma batalha todo dia, porque diz, olha, ninguém me tira daqui. Assim é a igreja. Os verdadeiros eleitos, eles sabem, reconhecem o lugar que eles estão hoje. Deus te estabeleceu na palavra novamente. 2000 anos. 2000 anos de credos e dogmas. 2000 anos esparramado em católica, metodista, batista e pentecostal. 2000 anos esparramado. Deus vem na última era da igreja e manda o profeta Elias e ajuda o seu povo. Você sabe que não é você que ganha a batalha? Não foi Israel que ganhou a batalha de 67, foi Deus. Se ele soubesse que era Deus, os aviões inimigos estavam ali rondando e lutando contra ele, daqui a pouco caía. Ele não tinha nem dado um tiro nele, não tinha nem mandado um foguete para eles, nada. Caiu. O que foi isso? Isso é milagre. Deus trabalha a nosso favor sem nós saber. Você está dormindo e Deus está trabalhando, porque Ele não dorme. Ele não precisa dormir. Ele trabalha a seu favor. Aleluia. Não só Israel rejubila por estar na sua terra, mas nós também, como igreja do Deus vivo, temos que rejubilar por estarmos posicionados no lugar onde Deus nos viu antes da fundação do mundo. Se Deus não te viu aqui, você nunca vai estar. Se Deus não te viu nessa mensagem, você nunca vai estar. Mas se Ele te viu, Ele vai te arrancar de qualquer lugar que você está arraizado aí. Ele vai te tirar daí. Aleluia. Glória a Deus.
Aleluia. Essas coisas são boas. Essas coisas são boas. Você pensa bem como é bom ser uma nação. Você não pode ser uma nação esparramada. Você não pode. Oh, se eu entendesse muita coisa que tem irmãos aqui que entendem, viu? Se eu entendesse, eles não entendem talvez o que eu entendo, mas eles entendem o que eu não entendo. Que coisa, esses são os irmãos bons que ficam ao meu lado. De vez em quando o Dark fala cada coisa difícil. Ele fala, olha o negrinho como é que tá. Ele sabe, ele entende daquele artigo. Meu Deus, mas como eu dou graças a Deus por entender desse artigo aqui, por poder ver essas coisas. Não, Osmar, hoje você vai deixar isso por fim. Não passa na frente, não. Aleluia. Eu comecei do meio, voltei no começo, agora tem jeito para depois do meio. Mas o parágrafo é 133, o mensageiro do entardecer. E vemos a Israel a primeira vez em centenas de anos, quase 2000 anos, tem vindo a ser uma nação. Seu próprio exército. Deus tem seu exército hoje. E eu queria te alertar que Deus não tem exército de ditadura. Deus não tem esses exércitos da presidência. Deus tem o exército dele. Deus não tem exército romano. O exército de Deus também não é brasileiro. Porque você dá tudo pela sua pátria aqui. Mas São Paulo diz, nós não somos daqui. Nós só honramos o lugar que nós nascemos, vivemos, comemos, bebemos, dormimos. Que coisa boa é ter uma nação. Aqueles que vêm de outra nação, imigrante, como é que é? Estão imigrando. Você sabe o que é? O negócio, você que é o tal, estrangeiro, né? Eu era um estrangeiro onde eu vivia. Eu era estrangeiro. Eu estava como aquela aguiazinha no meio das galinhas. E que a galinha mãe cacarejava, cut, 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 e a pintaiada ia tudo no bico dela e comia minhoca. E eu ficava que nem um bobo, porque eu não era filho de galinha, eu era filho de águia. Estou falando no seu lugar, você não era filho de galinha, era filho de águia. Aleluia. E sabe o que deu? É que você ouviu um dia um grito. Levou tempo, diz o profeta, que aquele fazendeiro, ele levou aqueles 2 ovos e pôs chocar debaixo da galinha, mas levou tempo. Mas aquela águia mãe sabia, eu pus 2 ovos. Ela não põe mais, acho que mais que 2, né? Parece que a águia, eu pus 2 ovos e desapareceu. Teve um ladrão por aí, com o nome de igreja, e roubou minhas águias, roubou meus ovos. Ei, glória! Aleluia! Mas eu ainda vou passar sobre esses galinheiros e vou dar o grito, e a minha, hoje já não é ovo mais não. Aquela águia sabia, hoje já não é ovo, porque se eu der um grito para ovo não vai me escutar. Mas a águia sabia, agora eu vou viver dando grito aí, até que eu encontro ela, porque ela é águia. Alguém roubou, e não roubou esse ovo à toa, porque sabe que o ovo de águia não é só para fazer uma fritada não. Aquilo ali é fino, é coisa fina. Diz daqui tem que criar mais, tem que gerar mais, porque bota muito pouco. Tem que conservar. E a águia mãe sabia, e Deus sabia, como a águia mãe. Quantos galinheiros ele passou e gritou, Bran! Os outros, a pintaiada escondia tudo, falso profeta, Brana, falso profeta. E nós, o que é isso? É o que eu quero, é o que eu quero, é a minha voz, é o grito que eu gosto. Aleluia, aleluia.
algo tem acontecido. Algo tem acontecido. Aleluia. E o importante é que essa águia mãe, o nosso grande Deus, nos achou. Estávamos perdidos e fomos achados. Ele nos achou porque éramos ovo de águia e não de galinha, de águia. O nosso desejo, porque não dávamos certo nas denominações, não é por ser encrenqueiro, não, brigador, problemático, não. Eu não fui assim onde eu vivi, no galinheiro que eu vivi, eu não fui assim. Eu me portei como um bom franguinho naquele tempo, obediente à voz da mamãe galinha, que me criou um certo tempo. Mas depois eu ouvi o grito da minha águia, a minha mãe águia, e eu não pude continuar mais naquele galinheiro. Com você também foi assim. E o que aconteceu? Quando eles nos procuraram, não acharam. Diz assim como vocês me roubaram da minha mãe me roubou de vocês. E agora batendo asas, voamos das denominações. E se você ainda é uma águiazinha que está presa no cacarejar da televisão, no cacarejar do rádio, no cacarejar do rock e assim por diante, escuta a voz da águia de Deus nessa hora. Deixa esse cacarejar. Aleluia. Eu não pensei nisso. Aleluia. Israel tem vindo a ser uma nação, seu próprio exército. O diabo sabe. O diabo sabe. O diabo conhecia 400 profetas de Acabe. Mas quando ele via Elias, ele sabia. Já lá vem ele. O diabo sabia. Ele diz: com esses 400 eu faço seminário, eu faço doutrina de trindade, eu ponho mulher pregadora. Com esses 400 eu faço das mulheres diaconisa. Com esses 400 profetas de Acabe eu faço de tudo. Mas quando esse Elias manifesta, ele derruba tudo por terra. Amém! Lá vem ele, o Acabe dizia para Josafá. Josafá diz: olha, já ouvimos 400, mas fala tudo igual. Não tem mais um aí? Acabe diz: tem, mas eu o odeio. Eles não gostam de profeta, senhores Acabe do século 20 e 21. Eles não gostam de profeta. Mas você sabia que William Branham é profeta seu sem você querer? Deus não vai te julgar pelos seus pregadores, que são falsos profetas. Deus não te julga por eles. Deus vai te julgar pelo profeta que Ele mandou na terra para te mostrar o caminho da verdade. Aleluia. Estou chegando. Seu próprio exército. Você é um exército de Deus. Quando o diabo escuta essa mensagem, de lá vem ele outra vez. O diabo diz assim: mas eu já escutei mais de 2 milhões de pregadores aí, todo mundo concorda com o concílio ecumênico, mas falou nesse povo do Branham, não tem jeito. Lá vem ele aí, ó. Aleluia, aleluia. E tem um preço a pagar por isso. Tem um preço a pagar por esses risos. Está disposto a pagar o preço? Tem o preço por essa gargalhada. Aleluia. Oh, meu Deus. Israel está em sua... Não, Israel tem seu próprio exército, sua própria moeda. Não tem que preocupar agora com o dinheiro dos outros. A moeda deles é forte.
Eles controlam também o mundo. É por isso que Roma está lá para poder ganhá-los, porque se eles fossem o país da África, a Roma não estava lá para ganhá-los. Dizer, eu vou acabar com a sua fome, vou acabar com esses pretinhos esqueléticos, eu vou fazer ele ficar gordinho, vou dar alimento para eles, mas eles não têm prata, ouro para dar para ele. Aonde então ele vai no judeu, porque o judeu tem ouro, o judeu tem gasolina, o judeu tem petróleo, o judeu tem. Então vai para lá, faz alguma coisa com eles, faz um pacto com eles, porque é os mais ricos, diz o profeta, que é Roma, que tem o ouro do mundo, e os judeus. E ele fala do escritório lá nos Estados Unidos, ele diz, está na rua, tem Wall Street, parece que eu falei certo, tá. Eu só sei que eles têm, mas está fora do lugar deles, fora do lugar deles. Que coisa, pode ter todo o dinheiro fora do lugar. Bom é aqueles que estão guerreando lá dentro de Jerusalém. Aqueles lá estão no lugar deles, dizem, olha, sai daí, não sai. Aqui, para você tirar eu daqui, você tem que jogar uma bomba em mim, me matar, porque não sai daqui. E antes que você manda uma, o outro, o verdadeiro diz, eu te mando uma também. Lá a coisa é feia. E você tem que saber que entre nós e as denominações também não está bonito não. A coisa é feia. Esse guerrear contra a Santíssima Trindade, esse guerrear contra a mulher no púlpito, esse guerrear contra a mulher, não a própria mulher, mas ela estar vestida imoralmente, esse guerrear, irmãos, isso é uma batalha. Cada dia você solta uma bomba, cada dia uma granada espiritual no diabo. O diabo escuta isso. E se uma mulher tem o diabo nela, quando ela escuta essa pregação, ela fica louquinha, até quebra o rádio. Tem uns que rasgam os livros do profeta, tem uns que perdem amor no rádio, mete o pé no rádio. Cala a boca, homem. Você sabe uma coisa? É a potência da palavra. E depois que ele quebra o rádio, ele vai lá comprar outro. E não vou escutar aquele homem mais. Eu chego em casa e vou ver se pega mania. Se pegar mania, eu não quero ele. Se pegar esse rádio, não presta. Mas que coisa, o eleito escuta, diz, é isso que eu quero. O sol é quente para a pedra. A pedra diz, que sol quente. Mas a terra, onde tem uma semente escondida nela, diz, não, pedra, é isso aí que eu estou esperando. Estou esperando esse sol quente para poder me arrebentar aqui debaixo dessa terra e eu sair. Tem uma mensagem quente que arrebenta a semente de Deus que está dentro de uma denominação, e ela arrebenta e sai. Ela não arrebenta para ficar lá não, ela arrebenta e sai. Aleluia. Meus irmãos, eu não li nenhum parágrafo. Israel está em sua terra. Vamos logo agora. Israel está em sua terra, sua própria nação. Quando você está na sua própria nação, você luta. Se alguém quer tomar o Brasil, o povo brasileiro tem que lutar, o exército brasileiro tem que lutar, ninguém pode tomar o Brasil. Brasil é nosso, não pode ser de outro, Brasil é nosso, e a palavra é nossa, ninguém pode tomar. Não é Satanás que toma essa palavra de nós, a palavra é nossa, nós somos o exército de Deus. Temos que mostrar que nós estamos como nação santa, porque Israel era a nação de Deus e deixou de ser para que eu pudesse ser, para que o gentio pudesse ser. Era Israel que era povo escolhido de Deus, agora sou eu e você.
Era Israel que era a nação santa, agora somos nós que somos a nação santa. Deixa eles guerrearem humanamente lá. A nossa guerra não é contra o homem, não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados, as potestades, que estamos guerreando nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia. Israel está em sua terra, sua própria nação, própria bandeira. Quando você vê uma bandeira, respeite. Se a bandeira é do Brasil, tem aqueles que reverenciam a bandeira do Brasil. Tira o chapéu, aproximou dela, respeito à nação. Aquilo representa a nação. Aquela bandeira fala da nossa nação, tem que ser respeitada. A bandeira dos judeus foi desrespeitada porque eles desrespeitaram a Deus. E se a sua denominação está sendo desrespeitada hoje, você tem que saber porque vocês desrespeitaram a Deus, desrespeitaram um profeta. Quando se vê uma bandeira, se reverencia. De quem é essa bandeira? Ah, é do Brasil, é dos Estados Unidos. Não joga pedra nela, não a rasgue. Ela é motivo de reverência, porque se ela é uma bandeira do Brasil, ela não serve para o italiano, mas ela serve para mim. Então ele tem que respeitar, é a minha bandeira, e o povo tem que respeitar nossa bandeira celestial. Eu vou deixar para o fim. Pertencendo agora às Nações Unidas, também Israel pertencendo às Nações Unidas. Irmãos, nós também pertencemos àquela nação unida, a nação santa, o povo peculiar de Deus, povo escolhido do Senhor. Sabe o que é isto? Você pertence a este povo. Você tem ali um general. Você tem um general 5 estrelas, e ele está passando para, mas o general está aí. Aleluia. Oh, glória. Aleluia, irmão. Ela é uma nação. Está falando de Israel, ela é uma nação. Eu estou falando da igreja, ela é uma nação. A igreja é uma nação santa. São Pedro que falou que ela é nação santa, ela é povo especial de Deus, mas vós sois a geração eleita. Aleluia! Você é? Você não é a geração derrotada. Israel passou 2.500 anos foragido, longe da sua pátria, mas agora voltou para a sua pátria, porque Deus está na hora de pegar Moisés e Elias e tratar com Israel. Mas antes dele tratar com Israel, Deus pegou o último profeta Elias para nós, para os gentios, o último profeta, precursor da segunda vinda do Senhor Jesus. E essa segunda vinda do Senhor não é na terra, é nos ares. Será que você não lê a Bíblia mais? Acho que tem um precursor de Cristo que vem na terra, é o precursor de Cristo nos ares. Você sabe que Cristo veio quando o profeta estava na terra? Não era arrebatamento, mas Cristo veio quando o profeta estava na terra. Ele veio e foi fotografado. Tem uma fotografia de uma nuvem, 7 anjos e o rosto de Jesus Cristo ali no meio. Apocalipse 10:1. Ele veio para poder trazer tudo, a mensagem para o 7º anjo, não para o 8º, nem para 6º. Mas o 7º anjo poria fim no segredo de Deus. E foi por isso que Cristo teve que descer dessa maneira, em uma nuvem, para entregar esta mensagem dos 7 selos para o profeta. E agora você tem que saber que você é um povo privilegiado, povo abençoado, nação santa, povo eleito, escolhido de Deus. Não foi eu quem te escolhi, foi Deus quem te escolheu. Você não tem que tropeçar em mim, mas nenhum irmão. Não foi nenhum irmão que te escolheu, foi Deus. Por isso o eleito não tropeça em ninguém. O eleito não tropeça em falha de ninguém, nem em grandeza de ninguém. Eleito não tropeça, eleito é eleito, eleito é eleito, eleito é eleito. Depois de ser eleito, como que você quer me tirar agora, sendo que sou eleito? Sou eleito, vou exercer meu cargo.
igreja foi eleita rei e sacerdote. Somos reis, reinamos sobre o mundo, sobre a carne, sobre Satanás. Somos sacerdotes, intercedemos, a intercessão está em nós. Reis e sacerdotes espirituais. Aleluia. Glória a Deus. É um dos maiores sinais em que podemos pensar agora mesmo Israel em sua terra. E Jesus disse: essa geração que vir a Israel regressar à sua terra não passará até que tudo seja cumprido. Por que que o povo não vê isso? Veja, ele falou deste dia. Jesus falou desse dia, vivendo lá no século I, ele falou do século XX, quando Israel retornaria para a sua pátria, e o povo que visse Israel retornar para a sua pátria, não passaria aquela geração sem que desse o arrebatamento. E nós vemos, desde 48, 67, quando se tornou uma nação, nós o vemos, firme. Agora, você sabia? Elias era pastor de Jezabel. Sabia disso? Elias era... mas ter um membro daquele jeito na igreja não é fácil não, irmãos. Ser pastor de Jezabel. Elias era pastor de Jezabel. Mas eles não queriam ele como pastor. Eles não queriam. Eu sou pastor de Franca, mesmo que eles não queiram. Eu não sou pastor só de vocês aqui, uns 100 que vem aqui. Eu sou pastor de Franca. Mas eles não me querem não. E é verdade, irmão, também, que eles não me querem. Elias era pastor de Jezabel, mas ela não queria como pastor. Amém? Alguém diz: onde vocês arrumam essas mensagens? É como mensageiro. Coisa boa é ter um mensageiro, gente. Eu sou apenas um pigmeu do mensageiro. Sai da minha frente, abra o ala, porque eu carrego a mensagem do sétimo anjo. 141, o mensageiro do entardecer. Porém, estou tratando de dizer que quando a mensagem começa a sair sobre eles, eles não te querem. Você é um louco, você é um fanático, você deveria haver vivido há 50 anos. Vê, você pode pensar isso. Eu não teria um pastor como aquele pastor. Esse é o seu pastor de todos os modos. Quantas irmãzinhas me escutam nas denominações através do rádio e dizem: eu não queria ter um pastor desse de jeito nenhum. E elas não sabem que eu sou pastor delas. Sim, eu não sou pastor do Brasil não, viu? Mas de Franca eu sou. É do meu ministério aqui, essa região. Jezabel nunca admitiu que Elias era seu pastor, porém ele era seguramente. Jezabel nunca admitiu que Elias era seu pastor, porém ele seguramente o era. Mesmo se alguém perguntar: Jezabel, eu fiquei sabendo que Elias é seu pastor. O quê? Eu tenho 400 profetas aqui que tomam conta do meu seminário. Eu não preciso de mais ninguém, não preciso de profeta. O profeta durou só até João, não tem mais. Essa é a Jezabel do século 21, dizendo a mesma coisa que a Jezabel de Acabe. É a mesma coisa. Certamente o era. Ele foi enviado, um exemplo, um mensageiro à nação de Israel. E hoje o precioso Espírito Santo e a palavra de Deus é o mensageiro à igreja para endireitá-la e retorná-los à palavra. Nós temos falado disso, porém você não vê a ninguém mover-se. Veja, temos essas coisas tão tremendas, diz o profeta. Temos essas coisas tão tremendas, mas você não vê as pessoas se mover. Porque elas não querem Elias como pastor, elas querem Acabe e Jezabel. Elas querem a missionária Jezabel, a pastora Jezabel, mulher do Acabe. Eu estou falando lá de trás. Se tiver alguma pastora que chama Jezabel, por favor, não estou falando com você não. Estou falando apenas da Jezabel do tempo de Acabe. E daqui a pouco eles tomam como ofensa pessoal. Não estou ofendendo ninguém. Apenas aqui a gente nota o espírito que trabalha nesse dia.
Aleluia. Tá bom, meu irmão, se você quer. Elias era pastor de Jezabel. Eu tenho esse parágrafo. Aí me veio assim, ó, João Batista era pastor de Herodias. Se Elias era pastor de Jezabel, João Batista foi pastor de Herodias. Pergunta para Herodias se ela queria ele como pastor. Mas João Batista sendo pastor daquele dia. Você sabe de uma coisa? Quando Deus manda um profeta, ele é o pastor do mundo daquele dia. Ele é o pastor. O Brana, irmão William Marion Brana, é pastor desse tempo. Sobre todas as igrejas, todo mundo vai ser julgado por esta mensagem. Todo mundo vai ser julgado, porque William Brana trouxe a palavra de Deus revelada. E eles serão julgados por essa mensagem. Se fosse julgado pela igreja batista ou por outra igreja, então, olha, ia entrar muita gente. Mas como vai ser julgado pelo pastor de Deus, Deus tem um pastor nessa era, William Marion Brana. Ele foi embora, mas a mensagem dele pastoreia mais que nunca. Pastor, a mensagem do irmão Brana pastoreia tão bem quanto ele estava na terra. Amém? Aleluia. Que pena, o meu tempo está. Abraão para mim era pastor de Abimeleque. Abimeleque, ele era justo. Ele era justo. Quis até dormir com a irmã de Abraão, porque Abraão falou que era irmã dele, mas era mulher dele. E era irmã e era irmã e era mulher. Você já viu isso? Era irmã e era esposa. Naquele tempo casavam-se assim. E agora, quando chegou o momento difícil, quando chegou a hora de Deus tratar, Deus chegou a Abimeleque e diz assim: ó, você vai, devolva a mulher para o meu servo Abraão e peça para ele interceder por você. Oh, mas Abimeleque era um homem justo, um homem íntegro, um homem que não fazia coisa errada. Não, viu? Ele era um rei que não fazia coisa errada. É difícil ter um rei assim. Mas quando o rei não faz coisa errada, o reino é abençoado. Mesmo no natural. Um rei corrupto tem um reino corrupto. Um pai corrupto tem filhos corruptos. Dá o que fazer para esses filhos largar da corrupção do pai. Se o pai é mal pagador, tem filho, ele anda no caminho do pai direitinho, não paga na hora certa, só paga atrasado, já vai assim, ó, e o pai, porque o pai fez assim também, ele só faz assim, só faz errado. Se a mãe foi errada, tem filha que vai no pé da mãe, assim, ó, minha mãe fez isso, eu também faço, minha mãe fez isso, também faço. E assim estão as filhas com a mãe, hoje, religiosamente. A mãe faz, as filhas fazem igual. Por isso a Bíblia diz, tal mãe, tal filha. Mas agora, meu irmão, aleluia, Deus só ouve um homem. Ele só ouvia Abraão naquele dia. Para me encerrar, um resuminho aqui. Não é nação enquanto não volta para a sua terra. Está separado, esparramado, não é nação. Você é nação de Deus quando você voltou para a palavra, quando ouviu a mensagem do profeta da era. O alarido de Deus te chamou. 1 aos Tessalonicenses 4,16. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Isso é a mensagem do profeta, é Deus descendo do céu. A mensagem de William Branham é Deus descendo do céu. Com alarido, com a mensagem. E você não é nação enquanto não volta para a sua terra. Então você, a igreja, não é nação santa enquanto não regressa a palavra. E ninguém te leva a palavra senão um profeta. O profeta veio e trouxe-nos a palavra. De volta à palavra original. De volta a essa palavra. É o que Deus fez através do irmão Brana nesse tempo. Amém? Sendo nação, eles têm leis, regimento interno. Nação, nós somos nação de Deus, temos leis aqui dentro, temos regimento interno, sim. Dentro da palavra, através da graça divina. Amém. Porque somos uma nação santa. A nação tem que ter bandeira, viu? A nação sem bandeira. Nação sem bandeira é nação sem representação. A nação tem que ter uma bandeira. Essa bandeira representa essa nação. Quando você ouviram do Ipiranga as margens, então você sabe, que hino gostoso. Se tivesse ele agora, nós ia tocar ele aqui agora. Isso é hino. Você pode cantar esse hino no lugar dos rock que você canta. Canta o hino da nossa pátria.
E aí? Esse hino representa o Brasil. Representa o Brasil. Essa bandeira representa o Brasil, os brasileiros. E nós temos uma bandeira que tem que ser erguida, mostrando que ela nos representa. Nós somos representantes dela, ela nos representa, porque nossa nação tem bandeira também. No mastro do nosso coração expomos o sangue de Jesus Cristo, e todos têm que respeitar essa bandeira. Bota aí no mastro do seu coração. Não esconde, não, lá em cima, na ponta do coração, você coloca ali o sangue de Jesus Cristo, e Satanás tem que respeitar essa bandeira. Tem que saber que nós não somos daqui. Jesus veio e falou: eu não sou desse mundo. Esse povo tem que falar a mesma coisa: eu não sou desse mundo. Você não é desse mundo. Se nós fôssemos do mundo, o mundo amaria essa mensagem. Mas porque nós não somos do mundo, o mundo não ama essa mensagem. Quem ama essa mensagem? Se nós pudéssemos ver anjos fazendo festa ao nosso redor, se pudéssemos dar uma olhada e ver anjos dizendo: isso é verdade, se eu pudesse descer no seu lugar, eu poria fogo nesse mundo. Aí Deus diz: não, deixa só o Osmar, o pastor Joaquim, outros aí, não desce vocês não, porque vocês põem fogo mesmo. Aleluia. Jesus sabe o que são esses anjos, e sabe que essa mensagem é verdade, e os anjos sabem que é verdade, e os anjos estavam ali naqueles arbustos quando Jesus estava morrendo no Calvário. E diz a história, diz que os anjos falavam: faça-nos um aceno e nós vamos descer aí. Eles são tão obedientes, eles não desciam se não tivesse um aceno do seu rei, uma posição do seu rei. É obediente. Eles não desciam, mas eles ficaram escondidos ali nos arbustos. Os outros não viam mesmo, mas Cristo via. Ele podia olhar para o lado de Cristo e: faça-nos um aceno. Cristo não tinha de fazer aceno. Sofrendo, não vai fazer aceno nenhum, porque você vem, me tira da cruz e manda legiões de anjos, pode me ajudar, tudo bem, mas o que adianta? E o povão vai ficar perdido, não vai descer, não vou olhar para vocês. O próprio Jesus não olhou para anjo, o próprio Jesus não olhou para os anjos dele, não liberou os anjos para trabalhar naquela hora, para defendê-lo. E depois nós queremos que anjo de Deus venha defender nós. Tem um período que você tem que passar, tem uma prova que você tem que passar, tem uma morte que você tem que morrer, e aquela morte Jesus tinha que morrer. Ninguém podia morrer no lugar dele. Ninguém. Morrendo alguém no lugar dele não valeria nada para nós. Tinha que ser ele. Quem tem que morrer naquele lar é você. Quem tem que sofrer naquele lar é você. Quem tem que sofrer naquele trabalho é você. Quem tem que sofrer tentação na cidade é você. Mas quem tem que ser vencedor é você. É Deus em você. Você é o exército de Deus. Aleluia. No mastro do meu coração expõe o sangue de Jesus Cristo, e todos têm que respeitar esta bandeira. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta posição em sua presença. Obrigado por essa luz da sua palavra. Essa é a mensagem da hora. Não vou falar mais, mas isto é a mensagem do momento. Obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.